Bem-vindos ao canal. Algumas pessoas se sentem mais completas quando estão sozinhas do que outras que passam o dia todo cercadas por muita gente. Marco Aurélio, filósofo estoico, costumava dizer que tudo o que precisamos para sermos felizes está dentro de nós. Hoje em dia, muita gente, especialmente os mais jovens, parece ter medo da solidão. Vivemos em uma sociedade que sempre valoriza estar junto de outras pessoas, e estar sozinho muitas vezes é visto como algo ruim, e às vezes até acham que quem gosta de ficar sozinho tem algum problema. Mas e se a solidão, em vez de ser algo vazio, for na verdade um espaço para crescer e se conhecer melhor? E se eu te dissesse que não precisamos de ninguém, além de nós mesmos, para nos sentirmos completos? Não estou dizendo para você se isolar do mundo e viver sozinho para sempre. Não é isso. Nós somos naturalmente seres sociais e precisamos dos outros, mas a ideia é que não devemos depender de ninguém para sentirmos bem. Quando cuidamos do nosso mundo interior, nos conhecemos melhor, e isso melhora nossos relacionamentos com os outros, porque às vezes o ambiente e as pessoas ao nosso redor podem atrapalhar nosso crescimento. Por isso é importante se colocar em primeiro lugar e acreditar em si mesmo. Sêneca também escreveu algo importante: aonde quer que você vá, lá estará você. Afinal, você é a pessoa com quem vai passar o resto da vida. Certifique-se de que essa relação seja boa em vez de destrutiva. Isso significa que não devemos deixar as coisas externas afetarem nossa paz interior. Para os filósofos estoicos, a solidão não é um problema. Ela é vista como algo natural e necessário na vida, algo que precisamos enfrentar de vez em quando. Marco Aurélio dizia que é possível estar sozinho em um quarto e se sentir em paz, mas também é possível estar em meio a uma multidão e se sentir sozinho. Um exemplo disso são os relacionamentos amorosos. Muitas vezes as pessoas não estão juntas por amor, mas porque sentem um vazio que acham que a outra pessoa pode preencher. Na verdade, esse vazio deve ser tratado primeiro. A consequência disso é vermos pessoas sempre pulando de um relacionamento para outro porque têm medo da solidão. Vamos falar sobre a solidão, porque em certa medida ela é necessária e inevitável na vida de todos, e cabe a cada um de nós encarar com coragem e virtude, porque nos momentos de solidão, se estivermos atentos, podemos aprender muito. Os ensinamentos dos estoicos têm sido transmitidos de geração em geração e são relevantes ainda hoje porque abordam preocupações universais, incluindo a solidão. Antes de compartilhar os conselhos dos estoicos sobre como lidar com a solidão, quero deixar uma questão que você poderá responder ao final deste vídeo. Quando você está só, em momentos de silêncio e escuridão, você se sente realmente feliz? Convido você a refletir sobre essa pergunta e responder honestamente. Estarei lendo os comentários. O primeiro conselho dos estoicos é que a solidão deve ser uma escolha. Marco Aurélio costumava dizer para buscar no nosso interior, porque é lá que encontramos a verdade. Nos dias de hoje somos bombardeados por barulhos e distrações, e muitas vezes sentimos a pressão de preencher todos os momentos com atividades e interações. No entanto, a verdadeira eficácia não está em acumular tarefas, mas sim na capacidade de concentrar nossa atenção em uma coisa de cada vez. Por isso que os estoicos enfatizam a importância da pausa no silêncio e no retiro intencional. Escolher estar sozinho não significa rejeitar os outros, mas sim cuidar de si mesmo. É uma maneira de cortar o ruído e focar no essencial. Na solidão, podemos aprender a distinguir o que é verdadeiramente importante para nós, em vez de deixarmos nos levar pelas demandas constantes do mundo exterior. Pense nos momentos em que você realmente precisa se concentrar, seja escrevendo, lendo ou refletindo. Estar sozinho, sem distrações, permite que você mergulhe completamente na tarefa em questão, mesmo em dias agitados. É importante encontrar um tempo só para você, um espaço onde você possa estar só consigo mesmo.
O segundo conselho dos estoicos é trilhar o caminho do autoconhecimento. É curioso como muitas vezes conhecemos mais os outros do que a nós mesmos. As pessoas podem enxergar em nós habilidades e características que nós mesmos não reconhecemos. A introspecção é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e os estoicos a consideravam fundamental para uma vida virtuosa. Sem um profundo conhecimento de nós mesmos, navegamos pelo mundo de forma cega, influenciados por cada impulso e mudança de vento na solidão. Longe das distrações e opiniões externas, encontramos o espaço necessário para questionar, refletir e descobrir. São nesses momentos de tranquilidade que as verdades mais profundas sobre nós mesmos podem emergir. Essas verdades, mesmo às vezes desconfortáveis, são essenciais para nosso crescimento e evolução. O autoconhecimento é um presente, mas também um desafio. Requer coragem para enfrentar nossas sombras, medos e desejos. No entanto, é essa busca profunda que nos liberta das amarras invisíveis e nos permite viver com autenticidade. Os estoicos acreditavam firmemente que o caminho para a virtude e a sabedoria passava pelo autoconhecimento. Portanto, a solidão não deve ser vista como um estado de isolamento ou um problema a ser evitado, mas como uma oportunidade para uma introspecção profunda. Sem as influências e julgamentos dos outros, a solidão nos dá espaço para sermos autenticamente nós mesmos, como Platão afirmou. A solidão pode ser uma chave para o seu crescimento pessoal e felicidade. Agora a dica final: seja seu melhor amigo. Você já parou para pensar em como você trata a si mesmo quando está se sentindo solitário? Muitas vezes somos duros e críticos conosco, nos colocando para baixo e alimentando pensamentos negativos. No entanto, os estoicos sabiam que ser seu próprio melhor amigo é essencial para os momentos de solidão. Ser seu melhor amigo significa estar presente para si mesmo, oferecendo apoio, incentivo e compreensão. Quando você aprender a se tratar com bondade e gentileza, verá que a solidão não é assustadora. Pelo contrário, é uma fonte de reflexão, força interior e conforto. Se você se identificou com as reflexões deste vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos explorar mais sobre como a solidão, quando bem compreendida, pode ser uma aliada na busca por uma vida mais significativa e autêntica. Apoie nosso canal para que possamos aprender e crescer juntos. Lembre-se, a força está dentro de você e você é o autor da sua própria história. Pode escolher como enfrentar os desafios da vida. Cuide-se, paz e bem sempre. E até o próximo vídeo.